Feliz dia para nós! Hoje vamos aqui, ó, até pus uns brilhinhos, conversar sobre Júpiter, né? Que em algumas das versões, né, para esse nome, significa brilhar, por isso esses brilhinhos. Vamos entender essa dinâmica, né, de 2025, tendo como regente Júpiter, né? Júpiter ou Zeus. Júpiter é o nome que esse deus era conhecido, né, lá em Roma, ou Zeus, que é o grego, tá? É a mesma coisa, só que dependendo do lugar onde você pega, tem significados diferentes, tem visões diferentes, mas uma história um pouco comum. Então, vamos entender de onde vem, né, o tal do Júpiter aí, ou Zeus, tá? Qual que é a história? Ele é filho de Reia com Cronos, ou Saturno, né? Mas Saturno, vamos voltando na história um pouquinho, né? Saturno, ele é filho de Gaia com Urano, ele é um titã, né? Essas energias mais primitivas, né? De formação de mundo, digamos assim. E Urano não gostava dos filhos e fazia Gaia, né? Engole aí, bem, engole porque eu não gosto desses filhos, eles são feios, eles são esquisitos, não vai dar muito certo. E a Gaia foi se enchendo disso e aí começou a conversar com esses filhos. Ela tipo assim, eles estavam dentro dela, ela conversava com eles, quem é que vai me ajudar, né? Até que Saturno, de uma forma inteligente, perspicaz, né? Falei assim, olha, se meu pai deixar de existir, quem vai mandar nessa bagaça aqui sou eu, né? Nesse mundo aqui sou eu. E o que ele faz, né? Na hora ali que você está, que ela tá tendo relações com o marido, né? Com Urano, Gaia, porque ele vinha se deitar com ela toda noite. Ele corta o falo no momento do ato, olha isso, né? Invade o quarto, a intimidade de pai e mãe e corta o falo do pai. Ele castra o pai, ele tira a potência do pai, né? E Urano, então, se recolhe, mas deixa para ele uma maldição. Olha, um dos seus filhos vai fazer a mesma coisa com você, né? E aqui já se instala as questões sistêmicas, tá? Então, Urano se recolhe do sangue dele, com pênis, né, com esperma, cai ali nas águas do mar, naquele momento que a onda tá fazendo assim, nasce Vênus, que é o amor, tá? Então, ele é fruto desse momento que se dá um limite em coisas abusivas, né? Porque a Gaia não tava feliz, Urano também não tava feliz, tinha uma infelicidade na relação, e aí vem o filho e corta ele. E ele, então, estabelece ali, né, o reinado dele e ele se casa com uma das irmãs, liberta os irmãos, né, que é Reia, né? Então, a mãe Gaia, uma irmã chamada Reia, e ele tem filhos com ela, mas como tá valendo aquela maldição via pai, o que ele faz? Ele mesmo come os bebês. Ah, não quero saber, né? Não vou ter filhos. Então, a Reia tem lá alguns filhos, né? E aí, ele come os filhos, mesma coisa da mãe, né? Só que no caso da mãe, a mãe é que comia. Nesse caso, é ele mesmo se garante. Não, só para eu não ser, né? Não ter problema de ser destronada, então eu mesmo como. Mas ela usa um artifício, investe, né, uma pedra com uma roupa, dá pra ele tá meio assim, ai, que saco, comer mais um filho. E ele engole esse filho, que era uma pedra, né? E aí, esse que já é Zeus, ou Júpiter, né? Vai sendo criada pela avó Gaia, alimentado por uma cabra, em outras versões é criado por ninfas, enfim. Ele fica ali nesse tempo, quando ele tá forte o suficiente, ele se junta, né, com Tétis, que é filha de Oceanos, que também é um titã, e aí ele monta guerra em relação ao pai dele, tá? Não, foram 10 anos
brigando com o pai, né? Brigou com o pai, brigou com o pai, brigou com o pai, conseguiu, né? Ele tinha, prometeu do lado dele, tinha Tétis do lado dele, e aí ele liberta, né, os irmãos e estabelece o reinado dele, mas ele precisou lutar com o pai durante 10 anos, tá? E estabelece aí, ele fica com o Olimpo e divide, né, o submundo, né, o mundo mais interno com o... Gente, minha cabeça tá meio falhando hoje. Com Plutão, ou Hades, e o mar com Netuno. E aí as irmãs vão cada uma fazendo uma coisa. E ele se casa com uma irmã, assim como o pai, né? Ele se casa com a Aérea. Da Tétis, ele tem essa maldição, né? Do pai para ele também, de Saturno para ele. Tem uma maldição que se ele tiver um filho com Tétis, né? Esse filho vai dominar o mundo, né? E ele fica assim, nossa, quem será o filho que vai dominar o mundo, né? Já tem essa maldição para ele também. Então, continua valendo essa questão do filho tirar o pai do poder, né? E assumir, e ir contra o sistema, né? Não é um momento assim... que isso é passado espontaneamente. Então, ele tem sempre essa ameaça, Zeus, né, de que ele vai ser destronado. E em algumas versões, o que ele faz com a Tétis quando ela fica grávida, que é a primeira esposa dele? Ele a engole, igual o pai, igual o avô. Então, Urano, Saturno, Zeus engole, né? Urano não, fazia a mãe engolir, mas... tanto Saturno quanto Zeus engole os filhos. E ele engole a Tétis, mata a Tétis, digamos assim. Só que a filha não morre, né? E aí ele fica com uma dor de cabeça imensa e nasce Atena. Essa é uma das versões para o nascimento de Atena. Outras ele diz que ele produziu ela sozinho e a Hera fica muito puta. Enfim, são versões do tema. E o que isso tem a ver, né? Então, como que é a personalidade desse Júpiter, né, desse Zeus? Ele, porque isso vai se refletir na nossa vivência, né? Então, assim, como que essa história vai reverberar no nosso ano, né? Então, assim, eu vou deixar que essa hierarquia, quando chegar o meu tempo, que o meu filho ocupa o lugar dele, ou eu vou ficar engolindo, vou ficar castrando ele e não vou deixar que ele tenha o seu lugar? Zeus passa por isso, ele tem isso dentro dele. E aí ele fica preocupado o tempo todo de ser destronado, então ele tem que ficar negociando as coisas, né? Ele não quer que os humanos os destronem, porque ele já dividiu um tanto do reino dele, coisa que o pai dele não fez. Ele simplesmente era do pai dele, era de Saturno, assim como era tudo de Urano, era tudo de Saturno, e ele ainda dividiu um pouco com os irmãos, né? Com 2 irmãos. Mas mesmo assim ele era o chefe, mesmo sendo o último, ele era o último filho, assim como Saturno foi o último filho. Então, tem coisas que se repetem, né? Precisamos observar nesse ano o que é que não deu bom antes e que a gente insiste em fazer, ao invés de fazer uma negociação, né? Ao invés de fazer esse entendimento. Então, Júpiter, o que ele pede para nós? Que a gente olhe essa questão da justiça, né? Para que todos tenham a capacidade, né, de usufruir da sua parte, de ter o seu lugar, de se encaixar nesse todo. E aí, algo que acontece é assim, para você fazer isso, você precisa ter uma visão do todo. Então, Júpiter também pede que a gente faça isso para esse ano, né? Então, eu vou ocupar o meu lugar, mas o outro também tem que ocupar o dele. Ele tem que ser justo para mim, mas também tem que ser justo para o outro. Tem que ter essa equivalência. Então, eu tenho que ver além daquilo que eu estou acostumado, que enxergar um pouquinho mais para frente. Aonde isso vai me levar, né? Para que eu possa liderar bem, né? Então, essa questão do líder, né?
desde esse dentro da casa, quanto aí no seu trabalho, quanto essa coisa da política. Isso vai ganhar um enfoque internacional, inclusive, porque Júpiter ele está sempre olhando lá naquelas outras terras, que possibilidades tem lá? Eu vou lá para eu entender aquela cultura, para eu entender aquela língua, quais são aqueles costumes, né? E aí, quando eu vou lá e faço uma imersão nesse lugar, o que é bom para mim, que eu tenho que absorver daqui, o que é bom lá, que eu vou levar para esse outro lugar. Então, essa troca, né? Esse outro lugar mais longe que eu desconheço, o que vai me trazer, né? Quais são os valores maiores, né? Qual é a filosofia desse lugar que é interessante de eu entender e até assimilar. Terras, né? Outras terras, outras culturas. Eu abrir a minha visão ao tomar contato com algo além desse lugar onde eu vivo, né? Você fazer uma imersão, aprender uma outra língua, né? Um outro jeito. Então, a expansão, ela é nesse sentido, né? De eu me abrir para aquele lugar que eu ainda não conheço. Essas terras estrangeiras, essas outras culturas, esse outro jeito de ver a vida, né? Então, a filosofia, a justiça. Então, esse sistema judiciário daqui está estranho. Onde funciona? Quais são, né, as leis que fazem com que as coisas ali se harmonizem, tá? Então, é importante, né, essas outras formas, seja uma língua, seja um país, seja um costume, seja aprender algo novo, me abrir para algo novo e permitir que isso realmente abra minha visão. Então, é um momento para a gente expandir os nossos horizontes, em todos os sentidos. Comercial, filosófico, em estudo, né, em relacionamento, né, eu poder fazer essas viagens dentro de mim, fora de mim, né? Me conhecendo em outras instâncias, conhecendo outros países, fazendo essa imersão, né? E o que isso mobiliza de criatividade na minha vida? Então, essa coisa da liderança, da visão, né? Da justiça, tudo isso faz parte. E aqui também essa questão religiosa, né? Religião mesmo, né? E esse cuidado que você vai ter que ter nesse momento é assim, puxa, eu tô precisando, né, fazer esse meu contato com o divino, né? Me religar. O que é que esse jeito, né? Que esse pessoal aqui achou para fazer contato com o divino? E esse outro, né? Para que eu possa me encontrar. Porque um dos grandes problemas, né, dentro aí dessa questão do Júpiter é você perder a mão e ir para dogmas científicos, dogmas religiosos, dogmas filosóficos, você ficar preso num conceito que não tá dando bom, né? Então, assim, estou ampliando a minha visão, mas qual é o resultado disso? Isso está trazendo otimismo, isso está trazendo alegria, isso está trazendo felicidade, a gente está conseguindo viver mais, se comunicar melhor, né? Essa língua está fluindo, né? E aí, uma outra coisa também que é importante com essa regência de Júpiter é esse cuidado que a gente precisa, né? Olhar para a questão do esporte, né? Ele está servindo a quê? A quem? Está servindo para o meu corpo ficar melhor? Está servindo a valores bons? Ou ele está sendo deturpado na sua essência, né? Porque é para aprimorar você, para você caminhar bem, entende? É uma forma de você interagir, né? Antigamente tinha muito isso, um país, né? As Olimpíadas são isso, esse movimento, né? De um país interagir com outro dentro de uma área onde você ultrapassa esse limite, né? E aí você se aprimora.
Então, tudo isso acontece dentro aqui de Júpiter, né? Esses grandes estudos, olhar para as faculdades, né? Faculdades mesmo, né? Universidades. O que é que está vindo lá de novo, né? Nos abrirmos para um estudo diferente. E Júpiter, dentro dessa questão da expansão, da alegria, do otimismo, a grande questão, né, para a expansão é assim, ela traz benefícios. Sim, né? Você está expandindo uma coisa. Mas se o que você está pondo na lente de aumento é algo negativo, isso também vai ser aumentado, né? Então, tem que estar sempre fazendo esses ajustes, né? Essa coisa da justiça, para que seja bom para todos, né? Não se perder, porque qual o resultado prático, né? Na prática, isso realmente deu bom, né? Tá saindo vários estudos aí referente àquele momento que o planeta viveu, que não foi bem assim. E aí tem que fazer os ajustes pertinentes a isso, né? Isso é um exemplo, né? Então, cuidar, né? Para você não perder o ponto e perder a mão, e exagerar na comida, na bebida, exagerar em dogmas, né? Ficar fanático, seja isso uma questão religiosa, seja isso uma questão filosófica, seja um jeito de você ver as coisas, né? Você tem que deixar esse bom humor que né, esse Júpiter traz para nós, porque ele traz essa coisa generosa, né? Também para a vida. Não sei, não tá dando muito bom. E relaxar um pouco. Não relaxar de perder, né, os limites, porque é fácil em Júpiter a gente perder os limites. Mas porque a gente precisa desfrutar das coisas boas da vida, sempre cuidando com esse ajuste, né? Então, é momento também da gente conversar um pouco mais, dialogar um pouco mais, né? De uma forma equilibrada, olhando aquilo que faz tempo que a gente não põe a mão, né? Então, tem umas coisas que a gente vai precisar olhar, né? Aqueles temas que a gente não discutiu, que fica ali, ó, ninguém fala disso, não pode tocar nisso. Isso precisa ser tocado, né? Então, é um momento para a gente poder se abrir para algo que nós ainda não estamos vendo, né? Como que será isso, né? O que é que aquela cultura já deu esse passo que eu preciso dar também, né? Então, se a gente pega aqui o Brasil, nós temos essa descontração, nós temos essa criatividade que é muito presente, que também faz parte, né, de Júpiter. Ele é alguém que cria muito, né, dentro da vida, né, do Júpiter. Ele é aquele que sai por aí caçando, né, ele não tem só a mulher dele, a Hera, ele sai tendo muitos amantes, isso acaba dando problemas. Então, a gente precisa cuidar, né, do prazer, nesse sentido de não desrespeitar uma ordem, mas de não perder esse impulso criativo, né, não ficar castrado também, ilimitado, né, só para esse sistema que foi estabelecido. Porque o que a Hera faz, né? Ela vive pelo casamento, vive por essa união estável, né? Beleza, tem que ser preservado, mas esse parceiro dela é extremamente criativo e ela não consegue caminhar muito junto com isso. Não consegue estar assim no mesmo nível. Então ela acaba de uma outra forma, né, indo atrás não dos Zeus, mas indo atrás das amantes dos Zeus, dos frutos que o Zeus quer e podando. Ela quer matar os filhos e também as amantes, se possível, né, para poder se vingar. Então, esse tema da vingança também é algo que a gente precisa ficar atento no ano de Júpiter, né? A gente tem a tendência a ficar só com um lado.
essa vingança de algo que tá assim, ó, promissor, que tá ali, é o direito à vida, é o direito à existência, né? E a gente acaba querendo boicotar isso, algo que pode dar algo grande, né? E aí ela resolver isso com Zeus e não naquela outra, porque o que Zeus faz? Ele é capcioso, né? Vamos dizer mais claramente, ele é desonesto. Ele olha, ele gosta, ele quer interagir, mas ele não faz isso diretamente, né? Ele não é aquele amante que chega dizendo, olha, eu sou fulano. Não, ele se disfarça no que for necessário para conseguir ficar com quem ele botou o olho e ele gostou. Entende? Então, isso também tem que ficar atento nesse momento, né? Então, você acha que você está comprando uma coisa, você está comprando outra, né? No fundo, não é isso. Então, a gente tem que ficar atento também para essa desonestidade, né? Vai gerar um filho, é interessante, ele está criando, sim, mas a pessoa não tem essa capacidade de escolha, não, você vai ser meu amante e aí eu tenho que tomar os cuidados, não tem essa honestidade, então precisa disso, aí depois gera conflito, né? Então a gente precisa estar atento àquilo que chega até nós, está chegando na sua real forma, é Zeus aqui com quem eu estou negociando, que está querendo ficar comigo, então precisa estar atento a esse aspecto, né? Nossa, vou entrar ali naquele negócio. Deixa eu olhar se essa empresa está saudável, porque eles podem me apresentar aquilo que eu quero ver e não aquilo que é real, entende? Então, o que é real, né? Ah, isso aqui é Zeus. Nossa, se eu me envolver com Zeus, vai dar isso, isso, isso. Eu tô afim de ter isso? Entende que é a linha de raciocínio que a gente tem que fazer? Então, tudo isso é importante, porque nós vamos nos abrir para outros, né? Para outros sistemas políticos, para outros sistemas filosóficos, isso vai rodar muito, né? Na sua empresa, vou ter contato com mais empresas, né? Vai abrir possibilidades de crescimento, sim. Para a gente ficar melhor, sim. Para a gente expandir horizontes, sim. Mas observa bem o que está chegando para você não ser enganado e comprar, né? Uma coisa e quando você vai ver não estava disfarçado, tá bom? Tá certo? Então a gente é cuidar disso. E uma outra coisa que Zeus também faz, né? Ele teve lá os seus filhos, beleza? Criou aquilo, foi lá disfarçadamente, conseguiu chegar onde ele quer. E aí nasceu o pimpolho, nasceu lá o filho que ele fez. Ele cuida desse filho, mas ele não cuida exatamente da forma como nós estamos acostumados, né? Então ele manda alguém lá, olha, fala para ele tal coisa, entrega para ele tal coisa. Ele faz intervenções para auxiliar esse filho a crescer. Né? Então, também nesse momento, beleza, fiz a minha negociação, me abri para uma outra possibilidade, o negócio está acontecendo, e aí você vai ter que aprender a lidar com as decorrências desse fruto que essa abertura gerou na sua vida, né? E fazer intervenções para que isso cresça, para que isso amadureça, para que isso se fortaleça, para que esse novo projeto vença todas as intempéries que aparecerem, né? Então você precisa dar o recurso certo, você precisa mandar o auxiliar certo, você precisa mandar um reforço ali em algum momento de alguma coisa para que frutifique. Então, é um ano de muito agito, de muita movimentação, de muita possibilidade, né? De a gente ficar mais otimista, mais esperançoso, se relacionar mais, né? Interagir mais e também se cuidar, né? Fazer esse contato com esse lugar que nos liga a algo maior, né? Com uma consciência maior e também permitir que isso fale conosco, checar isso, né? Então, já estamos, né? Dentro dessa força. Então, vamos observar mais, né? Isso vai ficar ativo até
dia 19 de abril de 2026, nessas possibilidades. Então, eu sugiro que você se encante mais com a vida, né? E se abra para ver, né? Já que trabalha a visão, que a gente possa abrir a nossa visão, né? Para ver as possibilidades e para ver também as outras coisas que a gente vai ter que ajustar para que seja justo para todos nós. Então, desejo para você um 2025 sobre a regência de Júpiter maravilhoso. Um grande beijo!